No vídeo passado a gente viu que Deus se revela para todas as pessoas. Todo mundo conhece a Deus. Então será que todo mundo já está salvo? Será que a gente nunca mais precisa pregar o evangelho? É só a gente pedir para as pessoas escutar sua própria consciência, porque elas já conhecem a Deus? E se a gente já conhece a Deus por natureza, a gente não precisa mais ler a Bíblia para aprender de Deus? É só Netflix? Fica aí que a gente vai ver isso nesse vídeo. Muito bem-vindo ao meu canal e do meu irmão. Eu sou Abel Separovic, do canal Irmão Nergismo, um canal que fala sobre teologia, filosofia e cultura. E nessa sequência de vídeos que a gente tem feito, a gente viu que Deus se revela a todos os homens. Um conhecimento na mente de todos os homens está colocado. Está escrito lá em Romanos, que diz que o que de Deus se pode conhecer neles, ou seja, nos homens, foi manifesto. Porque Deus lhes manifestou. E um pouquinho mais para frente diz que o eterno poder de Deus e a sua divindade claramente se veem nas coisas que foram criadas. E que as exigências de Deus estão gravadas no coração do homem. Maravilha! Então todo mundo vai ser salvo. Não, salvação não depende disso. Então como é que esse conhecimento é administrado aqui pra gente, né? Como é que funciona? A gente leu no vídeo passado o texto inteiro de Romanos 1, 18 ao 20. E no comecinho, onde ele vai falar sobre esse conhecimento que todos os homens têm, ele fala o seguinte: porque dos céus se manifesta a ira de Deus. Deus está irado lá dos céus, está manifestando a ira dele lá dos céus, sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O que ele está falando aqui é: Deus está irado com as pessoas que conhecem a verdade, aquela verdade que a gente viu, que todos os homens têm, todo mundo, até um ateu, até não sei quem, todo mundo conhece a verdade. E Deus está irado com eles porque eles têm a verdade e eles suprimem a verdade com injustiça. Eles negam essa verdade que eles têm. Então, ainda que eles conheçam, eles negam essa verdade. E mais pra frente, ali no 18 e no 20, vai falar que Deus manifestou essa verdade a todos os homens, né? Neles, e dá pra ver isso na própria natureza. Aí no final do 20 fala assim, que essas coisas, né, da divindade de Deus claramente se veem pelas coisas que foram criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. No original, ele tá falando, para que eles fiquem sem apologia, sem desculpa, sem defesa. Essa revelação da verdade de Deus no coração de todos os homens, ela seria suficiente, né, se o homem fosse bonzinho, se ele aceitasse essa verdade. A questão é que o homem nega essa verdade que ele conhece por natureza. O homem suprime a verdade com injustiça. Por isso ele fica indesculpável. O homem não vai poder levantar diante de Deus o argumento de eu não sabia. Não, ele sabia sim, é que ele negou o conhecimento de Deus. Todos os homens, então, são culpados, não tem desculpa, porque eles negam a verdade, né, e ficam sem defesa. O que eles vão falar diante de Deus? Ele conhecia e desobedeceu, não tem nada o que falar. E no capítulo 2 de Romanos, do 14 ao 15, diz assim: de fato, quando os gentios que não têm lei, que é a lei escrita, né, na Bíblia, tal, a lei que Deus deu, praticam naturalmente o que a lei ordena, tornam-se eles mesmos leis para si mesmos, ainda que eles não possuam uma lei, pois mostram a exigência da lei que estão gravadas no seu coração. Disso dá testemunho a consciência deles e os pensamentos, ora acusando-os, ora defendendo. Então a consciência muitas vezes acusa essas próprias pessoas das atitudes deles. Então esse conhecimento de Deus às vezes serve para falar mal da própria pessoa que está tomando uma atitude errada. O simples fato da pessoa ter qualquer conhecimento, dessa pessoa ter uma consciência, já torna essa pessoa sem desculpa alguma. Porque Deus colocou na mente do homem a verdade. Se um homem vive, ele pode ter acabado de nascer e ele não glorifica a Deus, ele já é culpado de pecado, porque ele conheceu a verdade e não glorificou a Deus. Sendo assim, sempre que um homem pensa qualquer coisa que não condiz com a palavra de Deus, ele é pego em flagrante pecado, porque ele conhece a verdade, mas ele está decidindo pensar em algo que nega a verdade de Deus. Então, se ele nega a verdade que ele conhece, ele está decidindo pecar. Isso às vezes é involuntário. Nós somos pecadores. Nós negamos a Deus por natureza. Como diz Romanos 3, todos pecaram. Não há um justo, nenhum sequer no mundo. Não há quem faça o bem. Não há quem busque a Deus. Isso está em Romanos. Então Romanos diz que nós conhecemos a Deus e nós negamos esse conhecimento. Mas aí levanta a pergunta, mas e se a pessoa concordar com a sua consciência? Será que ela pode ser salva? A Bíblia diz, né, agora quando ela está falando sobre esse conhecimento, que esse conhecimento deixa as pessoas indesculpáveis, mas
ele nada fala sobre salvar essas pessoas. Esse conjunto de informações que todos os homens têm impresso no seu coração não são suficientes para salvar ele. Isso porque lá dentro do homem, ele tem essas informações, mas ele pode decidir negar esse conhecimento que ele tem. A consciência de uma pessoa pode ser mal informada, né? Ele pode nutrir a consciência dela com outras coisas que não o conhecimento de Deus, né? Algumas pessoas acreditam que a consciência é uma terceira parte não material do homem, né? A gente tem a alma, o espírito, a consciência e tal, mas consciência é uma função da mente do homem, né? O homem, ele só tem duas partes: corpo e o espírito. É no espírito que está a mente, que está a consciência, que está toda a parte imaterial do homem, está lá no espírito, né? A gente pode falar espírito ou mente, é a mesma coisa. Talvez eu faça um vídeo aqui sobre essa visão de dicotomia, só duas partes no homem, e não tricotomia. Tem gente que acredita que o homem é corpo, alma e espírito, né? Enfim, uma pessoa pode alimentar mal a consciência dela. O único padrão infalível, a moral infalível, está escrito na Bíblia. A gente não pode usar esse nosso conhecimento subjetivo para tentar fazer alguma coisa. Ela pode sim, muitas vezes, estar correta, como diz na Bíblia, mas nem sempre ela pode estar, porque a gente pode negar ela. Uma evidência disso é quando Paulo escreve que algumas pessoas têm a sua consciência cauterizada. Eles, né, a consciência já não trabalha mais muito bem. Isso está escrito em 1 Timóteo 4:2. Então, uma pessoa pode alimentar a consciência dela com outras coisas que não a palavra de Deus. Ela não vai trabalhar direito. Então, esse padrão que a gente tem dentro da gente não pode ser usado como um padrão moral último. O padrão moral é o que está escrito definitivamente na Bíblia, ainda que não seja seguro pra gente e contra a nossa consciência, né? Paulo, ainda no livro de Romanos, só que lá no verso 14, fala que se a gente não se sente bem para fazer alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado, né, com a nossa consciência. Às vezes a pessoa acha que ele vai pecar se ele tomar vinho. Não, tomou vinho, tem álcool, tal. Tem muito cristão que acredita nisso. Tem vinho, é álcool, é bêbado, é pecado e tal. E aí Paulo fala o quê? Se você acha que é pecado, então não faz. Mas também não fica metendo bedelho na vida dos outros que bebem. O outro bebe e glorifica a Deus porque está bebendo vinho, e você não bebe e glorifica a Deus não bebendo. Então não vá muito contra a sua consciência. A sua consciência está aí para ajudar. O nosso trabalho é a gente alimentar a nossa consciência e pensar e trabalhar nossa mente para que ela funcione cada vez mais segundo o que a Bíblia está nos ensinando. A gente tem que alimentar a nossa mente com o que a Bíblia diz. Não tentar ficar achando lá dentro da gente uma lei de Deus, né? Se a gente alimentar corretamente a nossa mente, a nossa consciência, ela vai cada vez mais trabalhar em favor de Deus, para nos ensinar a verdade. Mas se todos os homens têm a consciência e essa verdade impressa neles, essa consciência, como diz a Bíblia, os deixa sem desculpa, inexcusáveis. A consciência é um atestado de perdição, um certificado de que todos nós estamos condenados. Continua sendo necessário o aprendizado da lei de Deus para que a gente use a lei de Deus, como está escrito na Bíblia, para o nosso bem, para o nosso ensino, para que a gente obedeça a palavra de Deus e para que a gente ensine os outros a obedecer a palavra de Deus. E conhecendo a verdade, como diz a Bíblia, a verdade nos libertará. Vamos ter mais vídeos sobre esse assunto? Já tiveram outros? Veja os vídeos e eu fico por aqui. Falou, eu me fui!